Meus irmãos, infelizmente, como vocês viram no título, a Rede Podre foi invadida por assaltantes e foi levado dos ilustres e queridos pelo povo brasileiro artistas globais, foi levado deles os celulares, né? Eles que apoiaram o nosso querido Molusco, que disse, né, que se isso acontecesse com o cidadão, não deveríamos nos estressar com os bandidos e sim pagar uma cerveja, porque ele não está levando porque ele é mau pessoa, não. Ele está levando porque ele precisa disso. Então eu sei que, sabendo, né, de algo tão ruim que aconteceu com a Rede Podre, a maioria de nós vai dormir na pia, né, de tanto chorar. Só que não, meus irmãos, falando sério agora, né, a Rede Podre está provando aí do seu próprio remédio, e isso, não vou ser hipócrita, nos alegra muito. Por quê? Porque eu desejo mal às pessoas, porque eu não sou um verdadeiro cristão? Não, é porque eu na verdade não sou hipócrita. Tudo que é ruim para a população, tudo que é contra o povo brasileiro, a Rede Podre é a primeira a encabeçar o movimento e ser a favor. Não importa qual seja o tema. Tudo que é letal, inclusive para a criação dos nossos filhos, a Rede Podre está sempre a favor. Então, não é de se estranhar que quando eles literalmente se ferram e provam, porque isso aí não foi nada mais do que provar do próprio remédio. Eles não são a favor do direito dos humanos? Eles não acham que está certo os superpoderes dos nossos deuses do Olimpo? Né? Então, que sofram também as consequências, porque enquanto a pimenta está no bumbum do povo, eles estão chorando de rir, né? Essa pimenta tem que ir para eles um pouquinho também, né? Então veja, a notícia está aqui, ó. Enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, né? Bandidos invadem estúdios Globo e roubam celulares de funcionários. Infelizmente, né, não vai ser mesmo, como eu disse, dos artistas, né? Infelizmente é do cara que está limpando o chão, né? Do cara que está ali segurando câmera, luz, enfim, né? É triste. Mas vamos lá. A matéria está por toda a mídia, né? Essa aqui foi publicada em 12 de 3 de 2025 e diz o seguinte: na manhã da segunda-feira, dia 10 de 3 de 2025, 3 homens armados invadiram os estúdios Globo, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os bandidos roubaram celulares de funcionários e fugiram num carro. O ataque ocorreu em uma área isolada próxima ao resort Albacoa, da novela Mania de Você, que não tinha gravação no horário. A polícia foi chamada para investigar o caso, mas a situação gerou um clima de insegurança entre os funcionários. Segundo informações do Notícias na TV, 3 criminosos renderam seguranças, bombeiros e trabalhadores da manutenção que não reagiram. Após o assalto, os suspeitos fugiram pulando o muro e roubaram um carro na rua. Eu acho que já vou dar um conselho, né, de antemão, não costumo atrapalhar a matéria, mas eu acho que o que a Rede Podre tem que fazer não é contratar seguranças armados, isso é violento, não é? Não é assim que se resolve, segundo a eles mesmos. Esse pessoal está carente de amor, está carente de atenção, né? Os bandidos que pularam lá armados, né, fizeram os reféns, né, tocaram o terror na galera, eles na verdade, meus irmãos, são vítimas da sociedade, né? É isso que o Bonner, a Rede Globo, fala o tempo todo. Então, como eles defensores dessa bandeira, é tirar mesmo segurança. Eu acho que não tem nem para que ter segurança, né? O diálogo tem que ser reforçado aí, é colocar palestrantes, né? Eles têm alguns muito bons, né, de esquerda principalmente, que eles podem colocar lá, né, para conversar, os pacificadores. Quando chegar esses bandidos armados, ao invés de ter segurança, muros, portões, essas coisas todas, né, medievais, não precisa. Coloca lá alguém para conversar com os caras e, de preferência, já prepara uma mesa grande, né, com cerveja, um frangão assado, né, um churrascão, já que a picanha é impossível para quase todo mundo no Brasil, até para a Globo tá difícil, então vamos colocar ali um frangão assado, acho que ainda dá, né, pra Rede Globo, que ganha muito, e coloca os caras pra tomar uma cervejinha, né? Entrega logo o celular pra eles, porque isso aí não é negociável. Eles estão realmente numa situação de vulnerabilidade, né? A Rede Globo já mandou a sua múmia, inclusive, chocou o Brasil na época, o Drauzio Varela, né, abraçar lá aquele outro indivíduo, né, que já tinha, inclusive, cometido vários crimes absurdos de abuso e contra de menor, né? Enfim, né? Então acho que não tem por que tá a Rede Globo reclamando aqui, né? Que os funcionários ficaram aterrorizados. Não é para ficar aterrorizado. Eu acho que quem trabalha na Globo tem que ter uma mente aberta, né? Tem que ter uma mente realmente evoluída. Não pode ser assim, retrógrado como nós, né? Nós somos todos retrógrados, né? A gente tá andando para trás, segundo eles, não queremos voltar às épocas medievais, né? Não. Então tem para que ter segurança. Isso é um absurdo, né? Então vamos lá. Perto dos estúdios Globo fica a comunidade Dois Irmãos, onde a polícia estava realizando uma operação para combater o tráfico de drogas no mesmo horário. Ah, meus irmãos, então o culpado é a polícia, né? A polícia foi combater a droga, mano, aí complicou, né?
Ah, agora eu entendi! Então, mais uma vez, a mídia já deixa claro, só houve, né, essa interação assim amorosa dos bandidos porque a polícia estava mexendo lá no ganha-pão deles. Entenderam agora? Senão eles não teriam feito isso, né? Funcionários reclamam e Globo deve reforçar a segurança. Não, aí tá errado, né, família? Ó, segundo funcionários, não é a primeira vez que acontece uma operação policial na comunidade. Os criminosos fugiram do local e invadiram o antigo Projac, provavelmente pela mata, na tentativa de escapar da repressão policial. Então eles estão deixando claro aqui, ó, a culpa é da polícia, né? Para evitar maiores riscos, há rumores de que a emissora está considerando reforçar a segurança com vigilantes privados, além de tomar outras medidas para proteger suas equipes, né? A TV Globo não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. Na verdade, ela está tentando abafar, como ela já fez nas outras vezes, aconteceu mais de uma vez, e ela abafou, né? Ela não falou disso, porque como vocês sabem, é o tempo todo, 24 horas por dia, tudo que é ligado à rede podre e à grande mídia em geral, está sempre defendendo a bandidagem. Então mesmo aqui, né, mesmo eles sendo vítimas, eles continuam, né, mantendo a mesma narrativa. A culpa é da polícia, né? Aqui está bem claro, na opinião deles, né, não minha, obviamente. Eu acho que os policiais estão de parabéns, tem que combater mesmo. Mas na visão da Globo, né, o problema aí foi da polícia, porque os bandidos só foram para lá porque teve essa operação, né, no ganha-pão deles. E aí eles tiveram que tomar algumas medidas drásticas, né, na fuga para não ser preso. E aí os funcionários estão putos, né? E a Globo, que já não anda bem das pernas, vai ter que gastar um pouquinho mais, né? Com segurança, né? É incrível isso. Eu já deixei a sugestão aí, eu acho que vocês também concordam. Me diga aí nos comentários se você acha que a Globo, ao invés de colocar seguranças armados, né, retrógrados, a maioria deles, como nós, então deixa aí nos comentários, porque eu quero saber se você concorda com isso ou não, né? A grande verdade, meus irmãos, é que a mídia, não importa o que aconteça, ela sempre vai manter essa narrativa, porque ela recebe para isso, né? A maioria dessas emissoras, e todas estão provando isso, não é mais nem só a Rede Globo, né? É todas. Vai passando-se os anos, eles ainda são grandes, não dá para negar esse fato, né? A mídia consegue manipular muitas e muitas pessoas, mas é verdade também que a internet cresceu muito mais do que eles, né? Muito mais, eles têm encolhido e a internet tem crescido e muitos, inclusive deles, estão aqui, inclusive eles próprios, né? Estão com seus canais aqui, estão com seus manipuladores, né? Formadores de opinião, que no caso da mídia são manipuladores, estão todos aqui, né? Então uma coisa que eles achavam que não ia ter relevância, que nunca ia alcançar, ele já alcançou e já ultrapassou, dado também a importância dos debates, né? Que passa-se anos e tem gente assistindo, né? Os debates presidenciais, para governador, enfim, em geral, né? Mas mesmo assim eles têm muito poder e eles vão continuar mantendo sempre, né, essa narrativa que o bandido é a vítima, né? Eles sempre vão colocar isso, nós que somos as verdadeiras vítimas, somos os opressores. Ah, ele roubou porque você ficou ostentando aí, né? Você tem uma casa, você trabalha ou paga aluguel, enfim, mas está numa casa, então você é o opressor, né? Como já disse o Molusco, a gente come demais, compra as coisas caras e etc, etc. É simplesmente o bem e o mal, né, meus irmãos? Acho que aquele cenário que a gente analisou ali, lá na terra do Tio Sam, né, eu mostrei bem, e inclusive ainda tem mais duas partes daquela entrevista, que ela foi enorme, quase 2 horas, e eu vou soltar para vocês aqui esses dias, porque deixa muito claro, né? Inclusive tem declarações ali que a gente precisa analisar com calma, né? Como, por exemplo, pena, né, de falecimento direta, né, para quem ceifar a vida de um policial, lá na terra do Tio Sam, né? É a nova proposta. Eu vou trazer a entrevista, porque não adianta a gente comentar aqui e depois comentar lá, né? Primeiro eu quero ver o jeito que ele falou, o contexto que ele falou. Não vamos fazer igual a mídia, vamos mostrar direitinho em que contexto ele falou. E depois a gente dá a nossa opinião aqui juntos, tá certo? Mas eu tô citando aqui simplesmente para você fazer o contraste, né? Enquanto lá está se corrigindo vários problemas, inclusive você vê a máquina pública sendo enxugada, né? Lá, aqui está sendo o contrário. Aqui solta-se dinheiro e o que você tem como retorno é isso aqui, né? Dinheiro público vai para esses caras e o retorno que a gente tem é isso. Manipulação, né? E literalmente atacando, né? Justamente quem vai defender eles, que é a polícia. Engraçado, se eles foram roubados e eles acham que os bandidos são as vítimas, só roubaram porque a polícia estava fazendo uma operação, é porque eles não ligaram então para os bandidões. Eles com certeza têm um número, né? Eles têm jornalistas graúdos lá dentro, eles poderiam pegar o número, né, de um criminoso grandão lá de dentro e dizer, olha, pô, vocês mexeram aqui. Eu tenho certeza que a Rede Podre tem esses contatos, né? Não deveria ligar pra polícia, devia ligar pros caras, ó, vocês mexeram aqui, ó, que foi isso, né? Tanto que a gente defende vocês, rapaz. Eu acho que é mais bonito a Rede Podre fazer isso e deixa a linha da polícia, pelo menos pro cidadão de bem, né? Que respeite o trabalho deles e considera extremamente importante e essencial, né, para uma sociedade.
Mas eles não pensam assim. Mais uma vez ficou claro aí nessa matéria que eles não pensam assim. Mesmo passando o problema, o perrengue, até porque, infelizmente, não foi nenhum grande artista, né? Foi os funcionários, né? Como eu, como você, o funcionário comum. Se fosse as celebridades, eles estariam chorando, estariam dando entrevista, né? Estavam ali naqueles programas, nossa, eu passei por momentos terríveis, e iam usar isso. Pra quê? Pra atacar a bandidagem? Não, iam atacar alguma autoridade, né? Isso acontece por culpa de A ou B, principalmente se o cara for conservador, se esse A ou B for conservador, eles são capazes de fazer até uma série, né? Então, infelizmente, meu irmão, é isso. A verdade é que a Globo tá nem aí, né, para esses funcionários aí, se eles tivessem sido ceifados ou não, eles não estariam nem aí. Então, o que é que tá acontecendo? Como você viu aí na própria matéria, não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, eles não estão nem aí de verdade. Não é, essa é a interpretação do Davi, essa é a opinião do Davi. Não, essa é a lógica. Você concorda comigo que se você tem uma empresa, né, você paga todos os impostos, coisa que a Globo também não faz, né? A maior sonegadora de imposto do Brasil, das emissoras, é a Rede Podre, né? Mas vamos pensar no cidadão comum, cidadão de bem, como a maioria aqui. Você paga seus impostos, você mantém o salário da sua equipe em dia e, de repente, você recebe uma ligação dizendo que essa equipe foi assaltada. Você fica revoltado ou não? Você cobraria das autoridades, principalmente você sendo uma mídia, né, com poder, um influenciador que fosse, você faria o quê? Na hora você começaria a divulgar, olha, aconteceu esse absurdo aqui, nós queremos providência, queremos leis mais duras, né, em cima dessa bandidagem. Era o que você normalmente faria, isso você sendo um cidadão de bem. Mas não é o caso da Rede Podre, né? A gente sabe bem a que ela serve e para que ela foi implementada. Se você der uma pesquisada aí, família, tem alguns documentários antigos falando da Rede Podre. Fala inclusive da antiga TV Tupi. Eu assisti esses dias, faz um tempinho já, acho que um ano, né? Eu digo esses dias, mas quando a gente vai ficando velho, um ano vai ficando pouco. E eu já tô com 41, então fazer o quê, né? Mas eu assistindo e falava, né, o absurdo que foi a entrada da Rede Podre no meio da mídia brasileira, porque ela chegou com um investimento, né, maior do que todas as outras juntos. Você pega a TV Tupi, que foi a primeira emissora de televisão da América Latina, não só do Brasil. Ela foi fundada em 1950. Em 1980 ela fechou, devido a quê? Problemas financeiros. E a Rede Podre chega com um investimento, meu irmão, que juntando todas as outras concorrentes, não dava 30% dela. Era surreal. Era até um ditado popular naquela época. Olha, na tua região pega a Globo, porque se a pessoa dissesse que não pegava, era porque era o fim do mundo mesmo. Todas as emissoras, até hoje ainda você vê, né, que querendo ou não, embora as outras também tenham evoluído, mas ainda a principal emissora em questão de imagem, né, áudio, é a Rede Podre, né? Então já vem isso desde aquela época. Ela já começou, tipo assim, é como se tivesse todo mundo com um carro 1.0 e chega de repente a Rede Podre com 2.0. Eu cheguei aqui com 2.0 e a galera sem entender como é que pode um negócio desse, todo mundo com 1.0 aqui, né? Então, para você ter noção, né, meus irmãos, que teve algo errado, teve alguém bancando aquilo por fora, né? Alguém do sistema. A Rede Podre veio com essa função desde o começo, né? Enfim, meus irmãos, é tema para outro vídeo, mas por enquanto é isso, né? A Rede Podre, mesmo sofrendo as consequências do amor muito grande, ainda assim continua defendendo a bandidagem, deixando claro de que lado ela está. Não esquece do velho Diário do Davi lá na Hotmart, ele aguarda por você. E já já vai ter atualização, inclusive quem já comprou acho que pode baixar de novo, né, sem problema nenhum. E essa é a oportunidade de você entender tudo de maneira simples lá de nós sobre a paranormalidade, tá certo? 10 vezes sem juros lá na Hotmart. É isso, meus irmãos, sigam com Deus, um abraço e agora a gente segue juntos como sempre. Fui!